perguntamos: o povo de Capitão, será que tem inveja ou não? Não, né? Aqui é uma esfera mais elevada, acredito que não. Meus irmãos queridos, é uma brincadeira, obviamente, que Deus nos abençoe e que possamos dar cabo dessa proposição que foi concluída esta madrugada. E Capitão Leônidas Marques, o nosso Centro Espírita Caminho da Luz, obteve a permissão para iniciarmos a mesma, depois será compartilhada com outras almas queridas, né? Então vocês estão vendo pela primeira vez o material que foi compilado sobre esse assunto, embora nós devamos fazer uma homenagem ao nosso querido Dr. Antônio César Clay Hans, já abordando a temática, mas inspirado na proposição que ele fez, nós queremos aprofundar um pouquinho mais esse assunto da inveja e algumas outras questões pertinentes que dizem respeito a esse sentimento ao qual nós devemos realmente suplantar. Um dos terríveis gigantes da alma é uma expressão da benfeitora Joana de Ângeles no seu livro O Ser Consciente, que nós vamos abordar alguns tópicos dele. E também é uma fraqueza moral que perturba as possibilidades de luta do ser humano, né? Começa cedo, né? A gente vai ver que começa bem cedo essa situação. Achamos uma imagem que, começa bem cedinho a coisa, né? Mas a gente vai ver que isso começa muito além. Lá atrás, na nossa infância, isso é bíblico. Bíblico, né? Aqui teria um videozinho para passar, mas ele não altera a substância da exposição, porque o slide aqui vai dizer para nós o que é que os dicionários dizem sobre inveja. Desgosto provocado pela felicidade e prosperidade alheia. Desgosto. Digo, meu Deus. Desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outrem. Faz sentido ou não? Já viram falar disso? Sentimento de cobiça à vista da felicidade, da superioridade de outrem, ter inveja de alguém. Sensação, vontade indomável de possuir o que pertence a outra pessoa. Ela tem inveja do marido da outra, ele tem inveja do seu chefe. Claro que isso aqui você, aqui em Capitão, não tem essas coisas, tenho certeza que não tem. O objeto, os bens, as posses que são alvos de inveja, seu carro importado, era a inveja dos vizinhos todos. Eu conheci um companheiro que fazia a caridade de BMW e ele parou de fazer, porque o pessoal riscava o carro dele. Mas ele só tinha um BMW, não, ele fazia a caridade, ele era sincero. Não é porque ele tinha um BMW, não queria mostrar o BMW, ele só tinha BMW. E o pessoal tinha inveja, riscava o carro dele. Ele parou de fazer, ele parou. Eu conheci esse companheiro, tá? A etimologia vem do latim invidia, né? Essa expressão, inclusive, passou para o italiano também, como inveja, invidia. Essa expressão também está no italiano. Se eu tivesse o corpo dela, se eu tivesse as joias dela, veja como a gente... Isso é pensamento. Isso não é verbalização, isso é pensamento, né? Isso não acontece aqui nessa esfera, não pode acontecer aqui, né? Se eu tivesse o dinheiro dele, se eu tivesse a esposa dele. Por isso que nós achamos um conceito numa peça de Shakespeare, Hamlet, falando dessas coisas. A gente depois começa a entender o que é que esta mente privilegiada queria com aquela peça Hamlet. Eu achei um recortezinho para vocês sentirem. Quer verem só? Baseado nisso, olha o que acontece. Está lá na peça, no ato 2, na cena 2. Se você der a cada um o que merece, quem escapará do açoite? Ninguém. Olha lá, olha a conversa, né? A benfeitora Joana de Ângeles, no seu livro Atitudes Renovadas, ela diz assim para a gente, a lição é pensamento e bem-estar. O dia que nós controlarmos o pensamento, esse que é o problema,
descobriremos o fogo pela segunda vez. Está aí o problema nosso. Então, o que é que você pensa? Não é só o que você verbaliza, o que você demonstra. O problema é muito mais sério do que nós estamos pensando. Porque o pensamento significa sintonia com A ou com B. Tu me dizes o que pensas, se tiver coragem, eu te digo a companhia que tu tem. Simples. Né? E a inveja está dentro dessa estrutura. Constatação primeira. A criatura humana está destinada à plenitude, condenada a ser feliz. Não adianta, vai ser feliz. Avançando não poucas vezes sob injunções dolorosas que resultam da ignorância ou da má utilização dos recursos preciosos que se lhe encontram ao alcance. Morre de sede do lado da fonte. E olha, minha gente, nós não estamos só dormindo, nós estamos roncando. Com todo respeito, né, a quem ronca, todo respeito. Aí está a obra Conflitos Existenciais. Nós tiramos vários recortezinhos do prefácio da obra. Imagine a obra. Nós estamos falando do prefácio. Tirei de lá algumas coisinhas que a benfeitora faz uma análise da proposta do livro, né? Conflitos Existenciais. Vede este homem, está inquieto, sua infelicidade terrestre está no auge. Inveja o ouro, o luxo e a felicidade aparente ou fictícia de seu semelhante. Até o que nem está vendo ele inveja. Né? Seu coração está devastado, sua alma secretamente consumida por essa luta incessante do orgulho e da vaidade não satisfeita. Carrega consigo em todos os instantes de sua miserável existência uma serpente que acalenta no peito e que sem cessar lhe sugere os mais fatais pensamentos. A companhia que eu tenho. Eu penso, eu atraio. Terei essa volúpia, essa felicidade? Não obstante, isso me é devido como aos outros. Eu acho que eu mereço. Se der o que cada um merece, a gente já viu lá, né? Sou como eles. Por que seria deserdado? Então, só para isso, né? Isso, reclama, você tem direito, você é igual a ele, né? Alguém soprando no meu ouvido. E se debate na sua impotência, atormentado pelo horrível suplício da inveja. Feliz ainda se essas funestas ideias não o levarem à beira do abismo. O que é que nós entendemos com a beira do abismo? O próximo passo, depois disso, já viu o que é. Coisa complicada. Entrando nesse caminho, ele se pergunta se não deve obter pela violência o que julga ser-lhe devido. É isso, logo é o próximo passo, né? Se não irá expor aos olhos de todos o horrendo mal que o devora. Se esse infeliz apenas tivesse olhado para baixo de sua posição, teria visto o número daqueles que sofrem sem se lastimarem e ainda bendizendo o Criador. Vocês já viram o pessoal lá no Nordeste? Ah, mas Deus vai dar chuva, vem a chuva. Sempre eles estão otimistas. Por que será? Por que será, né? Porquanto a infelicidade é um benefício de que Deus se serve, a lei divina, para fazer avançar a pobre criatura até seu trono eterno. Mas antes da infelicidade, o Criador nos dá a felicidade. Ele nos chama pelo amor. Aí quando a gente não atende pelo amor, há uma opção na lei. A gente já sabe o que é, né? A gente já sabe. Fazei vossa felicidade, o vosso verdadeiro tesouro na terra, em obras de caridade e de submissão. As únicas que vos permitirão ser admitidos no seio de Deus. Quer ser admitido no seio de Deus, meu querido irmão? Caridade, submissão. O benfeitor Emmanuel tem uma mensagem muito linda. Ele diz assim: aceita, bichinho de orelha, a correção. Vai te fazer bem. Mas a gente não gosta, né? Não gosta. Essas obras do bem farão a vossa alegria e a vossa felicidade eternas.
Olha. A inveja é uma das mais feias e mais tristes misérias de vosso globo. A caridade e a constante missão da fé farão desaparecer todos os males, que se irão um a um, à medida que se multiplicarem os homens de boa vontade que a vós se seguirão. Amém. Né? O Espírito diz, tenho dito. São Luís, e isso está na Revista Espírita de julho de 1858. Primeiro ano da Revista Espírita, já tem um artigozinho lá, inveja. E a gente trouxe de lá, né? Descobri isso porque nós trabalhamos com menores apenados numa penitenciária de recuperação de menores, e o assunto neste sábado passado foi inveja. Foi de lá que a gente tirou isso, né? Mas a inveja tem uma filha preferencial. Ah! Olha só o que diz o Antoine de Rivarol, pensador francês, né? Circula no mundo uma inveja velocípede. Eu não conhecia essa inveja velocípede, né? Não é, Felipe? Eu não conhecia, mas agora estou conhecendo. Que vive de intriguinhas. Chama-se maledicência, a filha preferida da inveja, né? Diz estouvadamente o mal de que não tem certeza, mas fala assim mesmo, né? E oculta o bem de que tem evidência. Mas olha, já que eu não consigo chegar onde a Odete está, lá naquele alto, eu vou tentar trazer a Odete para cá. Não é assim que a gente faz? É, minha gente, inveja velocípede, gostei dessa, né? A filha dileta da inveja é a maledicência. Não sabe o que está falando, fala por falar, né? Quando não deveria, e quando vê o bem não o enaltece, não o coloca no seu devido lugar, né? Maledicência. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Ah, é? Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual, apanha num golpe de vista a vida corpórea. Tranquilo? Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. Olhem para mim, parece que foi ontem, e eu já estou quase voltando para casa. Mas já me disseram, dá para trabalhar ainda, né? Vamos trabalhar. A certeza de um próximo futuro mais feliz o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Mas esse aqui tem juízo, tem siso, né? Tem equilíbrio. Contrariamente para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Então, o ponto de vista, você vê como? Você vê berço, túmulo e acabou? Ou você vê uma anterioridade e que você vai continuar? Depende do seu ponto de vista, da maneira como você vê isso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto da alma. É terapêutico, faz bem para a saúde, olha só, né? Ao passo que com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Já é um problema, ainda dá um jeitinho de aumentar as dificuldades. Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, item 13, motivos de resignação. Lá. Aliás, o capítulo 5 tem para todo mundo, porque aflitos somos todos nós. Por isso ele é o maior capítulo do Evangelho, né? Constatação segunda.
O sentido da vida inteligente é ascensional, que se logra através dos desafios existenciais que devem ser vencidos, porquanto são carregados das heranças negativas, que procedem das experiências anteriores malogradas e necessitam de ser corrigidas. Não tem jeito. Em razão disso, esses desafios apresentam-se como conflitos perturbadores, que enfermam, desorientam, empurram para situações dolorosas, quando não direcionados com sabedoria e enfrentados com valor. Quem é que fala isso? A benfeitora Joana de Ângeles, porque ela tem autoridade moral para falar. Porque o filho dela foi queimado num poste junto com ela. E o filho pedia: mãe, abjura, nega o Cristo que eles não nos queimam. Negativo, meu filho, nós vamos até o fim. Ali ela adquiriu o amor que ela tem por esse Cristo cósmico extraordinário. Ela tem autoridade moral, ela sabe que é possível de ser suplantado. Como é que pode uma mãe ver um filho junto com ela ser queimado num poste? Por amor ao Cristo. Então ela tem autoridade moral para falar. A busca de destaque social, meus irmãos, através do sucesso em alguma área de atividade, que é a forma usual da manifestação adulta do exibicionismo e que chamamos de vaidade, teria por finalidade atuar a sensação de desamparo, solidão e insignificância, sensações geradoras de brutal desespero, especialmente para aquelas pessoas que, em virtude de sua inteligência, são mais conscientes dessas propriedades da condição humana. A vida está passando e eu preciso compensar isso, não estou vendo, né? Eu tento compensar, eu tento me destacar no meio social. Olha só, a busca do destaque social através de alguma área de atividade. Eu até forço algumas barras. E o que é que vai acontecer? Apenas algumas observações serão suficientes para demonstrar que esse caminho não leva a parte alguma, a não ser uma relativa neutralização da sensação de insignificância, que ainda assim necessita permanentemente de reforços derivados de novos feitos, capazes de chamar a atenção das outras pessoas. Por isso que as criaturas dão a vida por 15 minutos de fama. Quando ele não interessa mais, o que faz a mídia traz o outro. Esse dia eu estava pedindo o latino de volta. Meu Deus, cadê o latino? Tem que estar na televisão. Ele vai acrescentar nada, mas ele tem que estar na televisão. E quando eles não conseguem o espaço mais, eles ficam doidos, eles se desesperam. Entendeu? Então, olha o caminho que leva. Olha o caminho que leva. Se a intenção inicial das pessoas que buscam o destaque é através dos seus desempenhos acima da média, ele tem que chamar atenção para alguma coisa, para a televisão chamar ele. Ele tem que aparecer no domingo do Faustão, ou não sei aonde, que é uma tragédia essa televisão, né? Obter a admiração e o amor dos que lhes são próximos, o resultado na prática é bastante diverso desse. O que vai acontecer? O sentir-se amado pode efetivamente representar uma importante atenuação do desamparo original, sendo um remédio eficaz para o desespero que deriva da consciência da solidão, de modo que seria legítimo buscar essa solução, ainda mais que ela estaria na mesma direção da que determina o prazer erótico ligado ao sucesso. Demorou, mas acaba nisso. Acaba nisso. O que perturba essa solução, aparentemente muito boa, porque resolve os dois anseios, afetivo e erótico, é que a admiração determina o surgimento da inveja e não do amor. Olha que programa. Quem está falando aqui é um psiquiatra famosíssimo, e ele está enfocando o assunto materialista, berço túmulo, porque depois nós vamos ver a solução numa coisa mais profunda. Amor e inveja derivam da mesma fonte. A admiração, né? Amor e inveja derivam da mesma fonte, a admiração. Porém, na prática, a inveja é a emoção que mais frequentemente se manifesta, especialmente quando as diferenças entre as pessoas são mais marcadas.
Para que a admiração resultasse em amor, seria necessário que as pessoas em geral estivessem relativamente bem consigo mesmas, de modo a não se sentirem humilhadas, agredidas pelas competências especiais das outras. Mas estamos todo mundo bem? Estamos, né? Acredito que a maioria das pessoas que busca o destaque social só percebe muito tardiamente que seu sucesso desperta muito mais frequentemente a inveja do que o amor. E mais que vive essa constatação surpreendente como profundamente decepcionante e geradora de uma grave crise íntima. Pô, mas por quê? Por que estão me invejando? Qual é o problema? Né? Por que não vão cuidar da sua vida? Não sei o que. O cara entra na roda encrencada aí. Né? Não é fácil aceitar que o resultado de tanto esforço e dedicação a uma causa qualquer, onde eu me destaco, desde as mais nobres até o simples sucesso material, seja a hostilidade sutil, manifestada principalmente pelas pessoas mais chegadas, amigos e familiares. Será? Evangelho do Cristo. Claro que aqui em dois momentos interessantes. O homem terá como adversário os de sua própria casa. Está no Evangelho. Aqui dá para nós aprofundar muito mais ainda. E agora, o que fazer? Abandonar tudo e iniciar uma nova vida? Com que forças? E para onde dirigir essas energias se o resultado de uma mudança de rota pode ser o mesmo, ou seja, mais inveja? Olha só, o cara vai se destacar de novo, arranja mais inveja. Na maior parte das vezes, não há como haver uma reversão do processo. Principalmente porque as pessoas já estão muito habituadas às gratificações eróticas derivadas do sucesso social. A vaidade funciona nesses casos como um vício qualquer. O indivíduo percebe que ela lhe é nociva por causa da inveja que sua condição desperta, mas não consegue mais abrir mão dos prazeres que dela advêm. A gente vai se acostumando com a coisa, né? Aí me tiram, eu entro em depressão. Eu saio de uma e entro em outra, né? O sentir-se hostilizado agrava a sensação de solidão e desamparo. O que costuma determinar um agravamento do desespero, agora acrescido de revolta contra as pessoas invejosas. O desespero e a revolta geram uma energia ainda maior que é usada na direção de se obter um destaque mais acentuado que agrava a solidão. É um ciclo vicioso, eu não saio disso. A inveja é um sinal da admiração e do destaque obtido, de modo que passa a ser buscada ativamente, apesar da mágoa íntima que possa causar. Por fim, para continuar a ser admirado e destacado, terá que se comportar cada vez mais de acordo com o que o grupo social valoriza. Mas e a minha individualidade? A maneira como eu penso, não está contando, vou ter que me adaptar ao grupo. Olha que coisa. Ainda que já tenha percebido o seu caráter absolutamente ilusório e na prática insatisfatório. Desta forma, o grau de liberdade individual se torna mínimo. Ao mesmo tempo que o indivíduo fica cada vez mais sozinho, apenas se gratificando em doses cada vez maiores, como em qualquer vício, dos prazeres eróticos ligado ao exibicionismo. Então, esse é o artigo do Dr. Flávio Gicovati. Alguém já viu falar do Dr. Flávio Gicovati? Realmente extraordinário. Os artigos dele são muito bons, numa perspectiva materialista. Vou mostrá-lo agora, o Dr. Flávio. Aí está ele, ó. Dr. Flávio, conhecidíssimo, psiquiatra muito famoso, psicoterapeuta e escritor brasileiro, formado pela USP em 66. Desde 67 trabalha como psicoterapeuta, dedicando-se principalmente às técnicas breves da psicoterapia. E ali embaixo está o seu site, flaviogicovati.com.br. Tem assuntos muito interessantes e nós roubamos esse gancho dele para explicar então a constatação terceira.
O ser humano, muito importante, é todo um feixe de emoções que necessitam ser bem direcionadas. E que a educação, o conhecimento, o exercício se encarregam de transformar em vivências. Mas de que educação nós estamos falando? Da formal ou da educação do espírito imortal? A conquista da felicidade, olha aí, meus irmãos, a dica a conquista da tão sonhada felicidade ocorre quando se transita de um para outro estado de espírito em equilíbrio, portanto de maior harmonia. Da mesma maneira, o sofrimento é uma transição da situação inferior, estágio que já deveria ter sido vencido. 159 anos que o Consolador está entre nós, né? E a gente olha assim, meu Deus, mas está demorando mesmo. Mas é um problema individual de cada criatura, né? Envolto na pequenez das aspirações egóicas, é como Minas, viu, Felipe? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Aí eu já tiro a minha parte, né? Eu não sou assim. Envolto na pequenez das inspirações egóicas, só penso em mim, o resto não quero nem saber. A Dilma que dê jeito, agora nem ela pode dar mais, né? Por hora. O ser move-se sob as injunções das necessidades de projeção da imagem, por sentir-se incapaz de superar a sombra, que é densa, né? Quando a gente olha para dentro da gente, a gente se assusta, mas temos que ter coragem. Manifestando a força do eu real, imagem e semelhança de Deus. Nós temos que aceitar isso, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Gerado para alcançar o infinito. E a consciência cósmica é Deus em germe. Pode uma coisa dessa? Que as experiências evolutivas desenvolvem e aprimoram. Não está escrito na vossa lei que vós sois deuses? Não foi isso que Jesus falou? Está aí, ó. Ela está desenvolvendo isso. Quem está falando é a benfeitora Joana de Ângeles já. O ego, vocês estão olhando aqui para um ego. 5% do que eu sou na realidade está aqui. Os nossos gênios têm 10%. Entendeu? E nós temos que trazer o que está faltando para cá. Ter consciência do 100% aqui. Senão nós não sairemos daqui. Até o finalzinho, né? O ego, projetando-se em demasia, compõe os quadros de aflição em que se refugia e, negando-se a lutar, desenvolve os fantasmas gigantes que o protegem. Quais cogumelos venenosos que desabrocham em terrenos úmidos e férteis, medrando no seu psiquismo atormentado e passando ao domínio escravizador. Eu começo a gostar da coisa e estou achando que eu sou o cara. Na realidade, sou só 5% do cara. E o 95% que está fora vai começar a mandar mensagem para cá. Então, sem mais, sem menos, eu começo a sentir uma consciência de culpa. Mas da onde? Coisas que eu combinei, quando vim para cá, fazer, eu não estou fazendo. E aí começa a aparecer coisa, né? Começa a aparecer. Entre os terríveis gigantes da alma, que têm predomínio na natureza humana, destacam-se, aqui também não deve ter ressentimento, ciúme não deve ter, né? E as invejas, que entorpecem o sentimento, assulam a inferioridade e terminam por vencer aqueles que os vitalizam, que os estimulam, caso não se resolva enfrentá-los com hercúlea decisão e pertinaz insistência. O Livro dos Espíritos diz que nós não fazemos nem mínimos esforços. Ah, quão pouco de vós fazem mínimos esforços. É uma luta. Essa batalha, meu irmão, que nós temos que vencer, não é fora. Não é fora, é aqui dentro. Esse é o problema, a luta interior nossa, né? Olhe como é que começou isso assustadoramente. Deu à luz mais a seu irmão Abel. Eu estou lá embaixo, lá no início da coisa.
Gênesis. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Tinham visto isso? Olha só. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Deus gostou da oferta do Abel. Mas eu não sei por que cargas d'água não gostou da do Caim. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Olha aí. Aí não deu outra. Claro que isso é um mito, né, Felipe? Isso é um mito. Mas que Deus é esse? Gosta de um, não gosta do outro já de cara, né? Tem que ter alguma explicação, né? Mas isso é bíblico, essa é a problemática. Remanescente dos atavismos inferiores, a inveja é fraqueza moral a perturbar as possibilidades de luta do ser humano. Ao invés de empenhar-se na autovalorização, o paciente da inveja lamenta o triunfo alheio e não luta pelo seu. Compete mediante a urdidura da intriga e da maledicência, filha dileta da inveja. Aguarda o insucesso do adversário no que se compraz. Eu não vou fazer justiça, mas Deus se vingará por mim. Que coisa, né? Observa e persegue, acoimado por insidiosa desdita íntima. Diz o Evangelho que o invejoso, ele está numa febre constante, uma insônia perene. Vale a pena? Egocêntrico, só pensa em si, não saiu da infância psicológica e pretende ser o único centro de atenção, credor de todos os cultos e referência. Quando eu chegar aqui, Mauricele, tapete vermelho para mim, por favor. Insidiosa, a inveja é resultado da indisciplina mental. Imoral que não considera a vida como patrimônio divino para todos, senão para si apenas. Trabalha por inveja para competir, olha, sobressair, destacar-se. Não tem ideal nem respeito pelas pessoas e pelas suas árduas conquistas. Normalmente moroso e sem determinação, resultado da sua morbidez inata, o enfermo de inveja nunca se alegra com a vitória dos outros, nem com a alheia realização. A inveja descarrega correntes mentais prejudiciais dirigidas às suas vítimas, que somente as alcançam, Marquinho vinha falando sobre isso, se estiverem em sintonia. Pensamento que a gente falou lá no início. Porém, cujos danos ocorrem no fulcro gerador, perturbando-lhe a atividade e o comportamento. Vai até o Felipe, não encontra a ressonância, volta para onde? Para a fonte que a gerou. Mas não é um programa de índio? Eu estou vibrando contra mim mesmo. Contra mim mesmo, vai lá. Fulcro gerador. Quem foi que emitiu? Né? Não encontrou nada, não deu, e volta para a fonte. A terapia para a inveja, solução. Terapia para a inveja. Consiste inicialmente na cuidadosa reflexão do eu profundo em torno da sua destinação grandiosa no futuro, né? Ascensão, avaliando os recursos de que dispõe e considerando que a sua realidade é única, individual, não podendo ser medida nem comparada com outras em razão do processo da evolução de cada um. Claro, né? Sem dúvida. Como é que eu vou avaliar se a cada um é dado segundo suas próprias obras, né? Além disso,
Terapia, o cultivo da alegria pelo que é e dos recursos para alcançar outros novos patamares, enseja o despertar do amor a si mesmo, ao próximo e a Deus. Como meio e meta para alcançar a saúde ideal, que lhe permitirá a perfeita compreensão dos mecanismos da vida e as diferenças entre as pessoas, formando um todo holístico na grande unidade. O ser humano prossegue em crescimento, em desenvolvimento contínuo, em mudanças. É natural que, por efeito, o seu comportamento sofra alteração. Toda a contextura celular renova-se incessantemente e as experiências como as vivências contribuem para a mudança de padrões comportamentais, em inevitável processo de aprimoramento do ser, à medida que o self, o espírito imortal, se liberta das contenções impostas pelos arquétipos defluentes das reencarnações pretéritas. Isso aqui é o chamado autoenfrentamento. Eu tenho que me encarar, eu tenho que resolver essas questões, porque o inconsciente está periodicamente me mandando mensagem. A estruturação psicológica da pessoa humana está como decorrência a exigir renovação e estudo de si mesma, a fim de crescer psiquicamente, na razão em que se lhe desenvolve os equipamentos orgânicos responsáveis pelo amadurecimento cultural e social, alargando-lhe a percepção moral e a religiosidade perante as exigências da vida. Conclui a benfeitora dizendo que, assim, ninguém é igual a outrem. Por que eu vou invejar a criatura? Nem pode ser avaliado mediante as comparações da frágil aparência. É uma máscara que está sendo mostrada, é uma projeção que está sendo direcionada para nós. A conquista de si mesmo é o desafio constante para a autorrealização. A harmonia psicológica, o desenvolvimento das percepções parapsíquicas e mediúnicas. Vale a pena, vale a pena. Então aí está a terapia de como sair dessa encrenca de não invejar quem quer que seja. Aí estão as obras que nós nos utilizamos para montar essa estrutura, que terminou hoje de madrugada, 5h30 a gente concluiu ela, né? A obra fundamental, a Revista Espírita de 1858, o nosso Evangelho, Ser Consciente, esta é uma obra que nós ainda vamos mencionar, e o Conflitos Existenciais, os dois aqui da benfeitora e este do meio da benfeitora Eros, através do nosso Divaldo. Considerações finais. O aprendiz inquiriu ansioso ao mestre: Senhor, entrego-me à oração, no entanto as tentações não me deixam. Que fazer? Trabalhar e prosseguir. Desejo, no entanto, mergulhar no oceano da paz, e para isto oro. Todavia as perturbações não me abandonam. Como agir? Trabalhando e confiando. Anelo por elevar-me do mundo insano, refugiando-me na oração. Mesmo assim, os desequilíbrios íntimos me impelem para a aflição. Como continuar? No trabalho e no serviço. E agora, a lucidez. A oração é a experiência psíquica que levanta o homem na direção de Deus. Eu nunca tinha visto um conceito tão extraordinário. Vou repetir. A oração é experiência psíquica que levanta o homem na direção de Deus. Podem procurar em qualquer manual por aí, vão achar. E tem mais. O trabalho, porém, é a oração da ação que traz Deus para o homem que sofre.
prece vai e a misericórdia vem. Ó, claro que precisa sair do coração. Saiba o que pede. Saiba o que pede. Né? Assim agindo, passarás a conviver com Deus, com Ele, libertando-te por fim de toda e qualquer tentação, inclusive da inveja. Inclusive. Isso é coisa nossa, né? Isso é coisa nossa. O aprendiz entendeu então que agir no bem é orar mediante o trabalho que redime e dignifica o ser. Ok? Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais, mas claro que tinha que vir essa questão, não ia ser diferente. O Felipe me ensinou isso, né, Felipe? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Aliás, trabalha muito mais que o corpo, não é, Marco? Dia e de noite, 24 horas. Toda ocupação útil é trabalho. Sim. Não precisa ser remunerado. Tem tanta gente querendo que você leia um livro na cabeceira. Ele está doente, ele não pode nem se mexer, mas ele está escutando. Aqui em Capitão não tem esse pessoal, né? Não deve ter, né? Minha cor favorita, vou me entregar, né? O Cristo, e a mensagem final é esta. Depois de tudo que nós vemos, pedir, saiba o que vai pedir. Saiba o que vai pedir. E dar-se-vos-á, porque sempre que eu pedir, olha lá, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, olha lá, recebe. Então saiba o que vai pedir. Eu estou pedindo coragem, força para suplantar as minhas deficiências. E estamos recebendo. Estamos recebendo. E o que busca, acha. E a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? E agora me deixou numa estado, quase fiquei depressivo, mas já estou bem. Mas o Cristo falou, pois se vós outros, sendo maus, meu Deus, eu digo, ai Jesus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, a gente não tenta dar o melhor, e que somos maus, né? Quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas aos que lhes pedirem, que é perfeito. Imagine, se nós que somos maus damos o melhor para os filhos, imagine o Pai. O que nos falta realmente é a fé ajuizada na cabeça, é saber o que a gente tem que pedir. Peçamos força, meus irmãos, coragem, né? Potencialização para vencer as nossas inclinações más. Isso que a gente tem que pedir. E isso não nos será negado nunca. Posso vos garantir. Inclusive, vencer a inveja. Ok? Esse era o recado da noite. Do fundo do nosso coração, pelo carinho, pela ternura, pela atenção do assunto, nós somos imensamente gratos. Muito obrigado.